Capítulo 9. Gestão de projetos. Quando pensamos em um projeto de terraplenagem, é fácil imaginar apenas máquinas, terra e ideias sendo colocadas em prática. Mas como é mais do que isso. Um projeto começa com um sonho, uma visão clara que até então é apenas um esboço na mente do empreendedor. Neste momento inicial, o coração bate acelerado, o frio na barriga é constante. É a faísca que acende a chama da realização. Planejar é o primeiro passo, e dependendo da habilidade e da clareza com que se define o que se quer, esse passo pode ser a fundação de algo realmente grandioso. A criação do planejamento é quase um ritual. É o momento em que se reúnem todas as ideias, os objetivos e os desafios possíveis. Lembro de uma ocasião em que, ao decidir iniciar um voo de mudança profissional, conversei com um grupo de amigos ao redor de uma mesa de café. Cada um deles trouxe uma perspectiva única, e no final, o que tinha começado como uma ideia nebulosa se tornou um plano estruturado, repleto de detalhes e direções. Mas então chegamos à execução. É quando as ideias, até então tão encantadoras no papel, começam a ganhar vida. Aqui temos a equipe se reunindo, os primeiros movimentos das máquinas que vão moldar o terreno e as conversas que flutuam pelo ar, repletas de expectativa e às vezes de apreensão. A vibração do solo, o cheiro da terra fresca sendo removida, tudo isso é parte do todo. Entretanto, não se iluda, essa fase não é um mar de rosas. Obstáculos podem surgir a cada esquina. Sabe aquele momento em que você observa o céu nublado e teme pela chuva? Ou quando uma nova regulamentação aparece do nada, como uma tempestade em um dia ensolarado? Lembro de um colega que estava prestes a iniciar um projeto, e o terror de lidar com licenças atrasadas quase fez com que ele desistisse. Ele ficou ali, se perguntando se todo o esforço valeria a pena. A pressão é intensa, mas também é aqui que se forjam as habilidades de um verdadeiro gestor de projetos. Finalmente, chegamos à adequação e avaliação dos resultados. A entrega final é um marco, mas o que vem logo depois é igualmente fundamental. Olhar para trás e avaliar o que funcionou e o que não funcionou, isso é essencial. Às vezes, as surpresas podem ser agradáveis, outras vezes não. Um projeto que parecia estar em perfeita ordem pode revelar falhas de planejamento em seu lapso. E, sinceramente, quem não se lembraria do momento em que percebeu que algo poderia ter sido melhor abordado? Isso é parte do aprendizado que nos transforma, que nos ajuda a superar os desafios futuros. Então, quanto mais olhamos para estas etapas do projeto, mais entendemos a importância de cada uma delas. É uma jornada profunda e, por que não, emocionante. O que leva à realização de um sonho é, na verdade, um turbilhão de sentimentos, decisões e dias repletos de trabalho duro. E é nesta combinação vívida de emoções e desafios que encontramos o verdadeiro valor do processo. Refletindo sobre minha própria jornada, lembro de um projeto em que a troca de feedback foi absolutamente fundamental. Tinha um colega que sempre nos lembrava de que, antes de qualquer tarefa, devíamos tirar 5 minutos para uma conversa rápida. Às vezes, essas conversas simples resultavam em soluções surpreendentes. Certa vez, um problema com o fornecimento de materiais quase nos parou, mas, num desses encontros despretensiosos, outra pessoa presente trouxe à tona uma alternativa que não havíamos considerado. O resultado foi uma mudança de rumo que nos levou um passo à frente, economizando tempo e dinheiro. A comunicação também vai além das palavras faladas. A linguagem não verbal é poderosa. Olhares, gestos e expressões faciais carregam significado. Em ambientes estressantes, como os canteiros de obras, perceber se a equipe está confortavelmente satisfeita ou irritada pode ser o diferencial. Aquele momento quando você capta um olhar de descontentamento pode ser seu alerta para investigar e resolver a situação
antes que se torne um problema maior. Essas sutilezas nos relacionamentos interpessoais criam um ambiente de confiança onde todos se sentem seguros para expressar suas ideias e preocupações. E tem algo ainda mais interessante: a forma de comunicação precisa se adaptar a cada membro da equipe. Cada pessoa tem seu jeito único de compreender as coisas, e saber ajustar a mensagem de acordo com o interlocutor é um diferencial poderoso. Lidar com uma equipe diversa não é apenas uma habilidade necessária, mas essencial. Um exemplo disso foi quando precisei explicar um novo software a um grupo heterogêneo, com pessoas de idades variadas. Enquanto alguns estavam totalmente confortáveis com a nova tecnologia, outros se mostraram receosos. Adaptei minha abordagem utilizando exemplos práticos e anedóticos. Isso não só quebrou o gelo, mas também fez com que todos se sentissem parte do processo, criando um sentimento de união e propósito. Um fator que não deve ser esquecido é a importância de um feedback constante. Quando cada membro da equipe se sente ouvido e valorizado, isso promove um engajamento maior no projeto. Ao final de um projeto, é sempre enriquecedor realizar uma reflexão coletiva sobre o que funcionou e o que poderia ser melhorado. Essa prática reforça o aprendizado contínuo e permite que todos se desenvolvam, não apenas enquanto profissionais, mas como pessoas. A comunicação é um fio invisível que mantém a equipe unida, e quando você cria esse ambiente de diálogo e trocas sinceras, os resultados são de fato impressionantes. A jornada de um projeto está recheada de desafios, mas é a comunicação que muitas vezes transforma esses desafios em histórias de ensino, crescimento e, por que não, de celebração. Por isso, nunca subestime o poder de uma boa conversa. Um dos desafios mais constantes para qualquer empreendedor é lidar com os prazos. Para o setor de terraplenagem, essa tarefa se torna ainda mais delicada, pois cada dia perdido pode ter implicações financeiras significativas. O ideal é começar definindo prazos realistas. No calor do planejamento, é comum pensar que tudo vai acontecer de forma linear e previsível, mas a vida tem seu próprio jeito de surpreender. Lembro que em um projeto recente, quando pensamos que tudo estava tomado, surgiu uma nova legislação que exigiu alterações no planejamento. A pressão aumentou, a equipe começou a se questionar sobre como seria possível atender à nova necessidade e ainda cumprir o cronograma. E é aqui que a comunicação se torna essencial. Não se trata apenas de transmitir datas e marcos, trata-se de promover um entendimento coletivo. Nos melhores momentos de um projeto, quando todos estão alinhados, sinto que há quase uma energia colaborativa no ar. Mas também já vivi a experiência em que, durante uma reunião, um pequeno mal-entendido sobre a interpretação de um prazo levou a uma série de confusões que quase custaram caro. Por isso, cultivar uma atmosfera onde as pessoas se sintam livres para fazer perguntas e expressar suas preocupações transforma a dinâmica da equipe. Agora, sobre monitorar o progresso. Isso pode ser um verdadeiro quebra-cabeças. É importante não apenas registrar as etapas alcançadas, mas também estar atento ao ambiente ao redor. Muitas vezes, o que parecia um cronograma firme se choca com a realidade externa. Um exemplo que não posso deixar de compartilhar é aquele dia em que a previsão do tempo previu sol, mas uma chuva torrencial caiu do nada. O que era um dia de trabalho produtivo virou um desafio. As mudanças tardias nos planos podem trazer frustração, mas também nos ensinam que ser flexível e adaptável é o melhor caminho. Por sorte, houve um bom diálogo entre a equipe e conseguimos encontrar alternativas. O fator surpresa, por mais desconfortável que seja, pode se transformar em oportunidades inesperadas. Além disso, proponho que pensem na necessidade de ter sempre um plano B. Um projeto pode se desviar do curso inicial e quem não está preparado pode acabar se perdendo no meio do caminho. É fundamental preparar-se para o inesperado, mantendo a coesão da equipe,
mesmo quando as coisas não saem como planejadas. A resiliência se revela nesses momentos, e cá entre nós é impressionante como pequenos contratempos podem unir um grupo e fortalecer laços. Por fim, cada experiência deve ser uma lição. Todo empreender é repleto de altos e baixos, mas cada desafio superado é um passo a mais na jornada. Não se esqueçam de celebrar as pequenas vitórias também. Lembro de uma vez, após resolver uma situação complicada, a equipe decidiu fazer uma pausa e brindar o esforço coletivo. Aquela celebração reforçou o senso de união e continuidade. É assim que conseguimos avançar, sempre cientes de que cada dia é uma nova oportunidade para aprender, melhorar e, quem sabe, até dar boas risadas com as surpresas que a jornada nos apresenta. Elaborar e gerir orçamentos durante a execução de projetos é, sem dúvida, um dos pilares fundamentais para o sucesso no empreendedorismo. Um orçamento eficaz não é apenas um número, uma planilha ou aquela lista que você deve olhar de tempos em tempos. É, na verdade, um reflexo da sua visão, da sua estratégia e até mesmo das suas ambições. Sinto que, quando falamos sobre finanças, existe uma certa tensão no ar, não é? É como estar em uma montanha-russa. Há momentos de pura adrenalina quando tudo vai bem e aqueles instantes de apreensão quando você percebe que as despesas estão subindo mais rápido do que o previsto. Ao criar um orçamento, não podemos nos esquecer da importância de ser realista. Falo por experiência própria. Uma vez, em um projeto de terraplenagem, subestimei completamente o custo de materiais. Eu tinha uma visão tão entusiasmada, tão otimista. O resultado foi que, em vez de ver terras sendo preparadas para a construção, vi números vermelhos na planilha. E o que aprendi? Que não basta sonhar alto. É preciso colocar os pés no chão e analisar dados que fazem sentido. Construir um orçamento começa com estudos detalhados. É essencial basear-se em informações concretas. O que já gastou em projetos anteriores? Quais foram os imprevistos que surgiram? Nesse sentido, a análise do passado se transforma numa bússola extremamente útil. Ao perceber os pontos positivos e as armadilhas que enfrentei antes, posso, de forma mais segura, definir um orçamento que não só atenda às necessidades do projeto, mas que também considere obstáculos que podemos encontrar ao longo do caminho. E isso me leva a outra reflexão. Um orçamento não é estático. Assim como as condições climáticas que podem afetar um projeto de terraplenagem, as necessidades financeiras mudam. Sempre que um plano deve ser ajustado, é fundamental comunicar essa mudança para a equipe, criando um ambiente onde todos estejam alinhados e cientes das novas realidades financeiras. Um exemplo engraçado que pode ilustrar essa dinâmica aconteceu quando uma equipe improvisou um evento de equipe ao ar livre, pensando que o orçamento seria suficiente para algo grandioso. Contudo, com o tempo, pequenas despesas começaram a se acumular e, no final, descobrimos que estávamos quase quebrando o banco com um piquenique. O aprendizado foi valioso. A flexibilidade e a adaptação são essenciais. Viver e trabalhar com orçamentos significa aprender a lidar com o inesperado. Um dia, tudo pode parecer tranquilo, e no outro, pode escurecer e começar a chover, dobrando os custos. Refletindo sobre a necessidade de monitorar continuamente os orçamentos, é comum que os empreendedores se sintam um tanto quanto sobrecarregados. Ter uma planilha que você atualiza pouco a pouco pode se tornar uma tarefa estressante. Mas eu encontrei algo que funcionou para mim. Inseri a prática de pausas regulares. Sim, parei para olhar e realmente entender onde cada centavo estava sendo utilizado. Isso não só aliviou a tensão, como também trouxe insights inesperados sobre como economizar. Uma vez, ao revisitar um orçamento, percebi que havia incluído um gasto com algo que, na verdade, não usávamos há meses.
Essa percepção me fez entender que precisamos estar sempre atentos, ouvindo também a equipe, que pode ter sugestões valiosas. Por fim, é bom lembrar que errar faz parte do processo. A ideia de que precisamos ser perfeitos em toda e qualquer fase é apenas um mito. Aprender com as falhas e adaptar-se, como uma planta que se ajusta à luz do sol, é o que nos torna resilientes. Portanto, em vez de se desesperar ao perceber que o orçamento estourou, que tal respirar fundo e buscar soluções? Assim, você não só dará espaço para as correções necessárias, mas também irá fortalecer seu aprendizado, tornando-se um profissional ainda mais preparado para os desafios. Esta é a verdadeira essência da jornada empreendedora. Uma mescla de desafios e conquistas, com grandes lições de cada etapa, onde cada erro é simplesmente um passo a mais em direção ao sucesso.